Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Contraponto no canal do Jornal da Cidade Online. Eu sou Bruno Dornelles, estou aqui também com meu amigo de bancada, Carlos Dias. E hoje o Contraponto recebe no primeiro bloco o deputado estadual Márcio Gualberto. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Bruno. Boa noite, Carlos Dias. Boa noite a todos vocês que estão agora acompanhando o Contraponto. Então, também já aproveitar para o Carlos aí fazer a saudação dele para o público que está nos assistindo, que eu tive que meio que pressionar aqui para apresentar o nosso convidado. Não, perfeito. Boa noite, Bruno. Boa noite, deputado Márcio Gualberto. Uma alegria estar nessa bancada contigo para a gente conversar, enfim, sobre a conjuntura do Rio, algumas circunstâncias pessoais, né, que ocorreram com você recentemente, e fazer minha saudação também àqueles que nos acompanham, né, com muita fidelização, às sextas-feiras, às 22 horas. Renova a alegria, Márcio, de estar aqui contigo, tá? Um abraço e sucesso no seu empreendimento político. Exatamente, exatamente. Não poderia ser diferente agora essa primeira pergunta para o deputado, né? As pessoas que acho que tanto da minha parte quanto da parte do Carlos, as pessoas que estão nos assistindo, querem saber acerca de como o senhor está, deputado, hoje em relação a esse atentado que o senhor sofreu. Tá? Então, que o senhor contasse um pouco como foi, o que o senhor descobriu sobre esse atentado, né? Como que hoje está, né, o senhor, vamos dizer assim, psicologicamente após esse atentado. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre esse acontecimento. Então, Bruno, tinha acabado de sair da Alerj, de uma sessão plenária, devia ser por volta das 18h50, 19 horas mais ou menos. A Alerj, para quem não conhece, fica no centro do Rio de Janeiro, no centro da capital do Rio de Janeiro, muito bem localizada, e eu resido na Zona Oeste. Então, assim que acabou a sessão, eu fiquei mais um tempo trabalhando na Alerj e fui em direção à minha residência. E peguei a Avenida Brasil. E na altura de Guadalupe, que é um bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, o trânsito ficou muito intenso. E aí nós decidimos sair brevemente da Avenida Brasil para uma rua em que o GPS, o Waze, estava mostrando como sendo mais tranquila. E nós mais à frente pegaríamos novamente a Avenida Brasil. Ou seja, quando nós entramos nessa rua, nós saímos muito pouco da Avenida Brasil. Muito pouco mesmo, coisa de, sei lá, 10 metros. Foi direita e esquerda. Eu vi a Avenida Brasil paralelamente. É um conjunto de prédios que separava a rua onde eu estava da Avenida Brasil. Só que de 50 em 50 metros, mais ou menos, esses prédios, entre um prédio e outro, vinha uma rua. E se eu entrasse à esquerda, eu saía logo na Avenida Brasil. Então, vejam que eu não adentrei muito pelo contrário. Depois de avançar uns 200 a 300 metros nessa rua, em determinado momento surge um indivíduo no meio da rua. Ele deveria estar a 20, 30 metros do nosso carro. Quando ele surgiu no meio da rua, o primeiro pensamento que me veio, eu sou inspetor da Polícia Civil aqui no estado há 18 anos, e por alguns breves momentos, coisa muito rápida, eu pensei que tinha adentrado em alguma comunidade. Que veio, aquele cidadão se postou no meio da rua, na minha imaginação, na minha cabeça, veio isso. E aí, quando ele surge no meio da rua, eu falei para o motorista, né, para o Anderson, que estava dirigindo, falei, Anderson, freia. O Anderson freou, não foi uma freada brusca, nada disso, até porque nós estávamos muito devagar, tínhamos acabado de passar por um quebra-mola. O Anderson, então, freou. Quando o Anderson freou, esse indivíduo saca uma arma e já começa a atirar. Quando ele começou a atirar, eu pedi, então, para o Anderson, vai dando ré. O carro era blindado, e eu falei, olha, a minha preocupação naquele momento foi tranquilizar
o Anderson, que estava dirigindo, porque se o motorista perdeu o controle, aí a situação fica muito complexa. Então, eu falei, Anderson, esquece ele, o carro é blindado, ele está atirando de pistola a si mesmo. Pode parecer até estranho, mas a conversa foi nesse tom, literalmente. Eu falei, Anderson, esquece os tiros, deixa que a gente cuida disso. Se liga na ré, vai dando ré e deixa ele atirar. E nisso, esse indivíduo veio correndo atrás do nosso carro e atirando. Quando ele chegou a uns 10 metros, mais ou menos, um amigo meu, que é policial militar e que estava no banco do carona, falou, Márcio, eu vou atirar, ele está muito perto. E aí ele abaixou o vidro e deu um tiro. Quando ele deu um tiro, a arma caiu, a arma do criminoso caiu. E aí nós conseguimos nos distanciar bem, abrimos assim uns 50 metros dele. Ele abaixou para pegar a arma, veio um táxi, parou perto dele, ele entrou dentro do táxi. Ele deu uns 5 a 6 tiros no nosso carro, e um desses tiros, somente um tiro, pegou no veículo. Pode ter sido um atentado? Pode. Pode ter sido um assalto? Pode. Agora, não é tão comum nós termos assalto com esse nível de agressividade e violência. Não numa situação comum de um assalto a carro. Do cara já sair atirando sem mesmo saber se vai conseguir levar o veículo ou não, enfim. De qualquer maneira, a delegacia, a 31ª Delegacia Policial, que fica em Ricardo de Albuquerque, está investigando. Eu estive na delegacia, mas foi num dia muito agitado, mas conversei com o inspetor responsável pela investigação, e ele me passou o seguinte, quando esse táxi, mal ele virou a esquina, depois que resgatou o criminoso que atirou contra nós, mal ele vira na esquina para pegar a Avenida Brasil, ele se depara com outro veículo. Então, esse criminoso que atirou na gente, ele rendeu esse motorista e levou o carro. Então, um foi no táxi, o outro nesse veículo que ele conseguiu roubar. Muito provavelmente, eles trocaram de veículo, uma vez que nós já sabíamos que eles tinham partido no táxi. Esse veículo foi abandonado, foi encontrado, e uma das digitais já tinha sido positivada, o que significa dizer que pelo menos já foi identificado. Mas aí o fato foi esse. Como eu já tinha participado ativamente de algumas investigações importantes, como a investigação que culminou, eu e outros 4 deputados, nós participamos diretamente, demos início às investigações que culminaram com a prisão de vários secretários e que poderá culminar com o impeachment do governador Wilson Witzel, uma vez que nós tínhamos interferido em interesses criminosos muito grandes, eu passei a andar com carro blindado. Então, 3 fatores foram muito importantes para que ninguém saísse ferido nesse ato criminoso que eu sofri. Primeiro, Deus. Segundo, o carro blindado. E terceiro, que tinha uma arma no carro. Na verdade, o policial estava armado, mas eu também estava armado, só que eu estava no banco de trás, atrás do motorista. Então, quem atira primeiro, normalmente, é o carona. Quem está atrás do motorista, protege o motorista e desembarca quando a situação permite isso. Então, naquele momento, eu não tinha como atirar, até porque o vidro, por ser blindado de trás, não abre, mas bastou somente o motorista abrir o vidro do carona e atirar. Então, esses 3 fatores foram muito importantes. Agora, deputado, uma questão aí que eu acho interessante de esclarecer. O carro tinha algum tipo de identificação, placa de bronze, tinha alguma coisa relativa à Assembleia Legislativa ou não? Uma identificação carro normal? Carro normal. Normal. Perfeito. Agora, uma medida que eu ainda não tomei, Carlos, e você me lembrou agora, é verificar se porventura, por precaução, não existe nenhum chip grudado no veículo. Sim. Porque não sei se vocês têm conhecimento,
né? Mas nós temos microchips que são colocados, às vezes, na lataria do veículo, por baixo, Sim, sim. e aí alguém vai monitorando todo o teu percurso, todo o teu trajeto. Isso eu ainda não fiz, mas eu precisarei fazer. Por quê? Independentemente de ter sido assalto ou não, alguém atentou contra a nossa vida. Ele atirou muitas vezes. A intenção foi matar os ocupantes do veículo. E outros detalhes importantes, você muito bem sabe disso, Carlos, eu não sou de ficar de sensacionalismo barato, ou como nós dizemos aqui, de fanfarronice, mas alguns fatos precisam ser apurados, eu tenho certeza que a Polícia Civil vai apurar. O nosso carro não é um carro que é o carro muito chamativo, que bandidos gostam. É um Tiguan, o vidro absolutamente claro. Como vocês sabem, criminosos preferem carros, modelos mais esportivos, enfim, 4 portas, mas que tenham vidro escuro, que sejam bem comuns. Então, nós temos hoje, eu não vou falar aqui por uma questão de segurança, mas nós temos veículos, qualquer policial sabe disso, seguradoras, que são veículos da preferência de criminosos. Esse carro que eu estava não tinha nada disso. E aí, além de tudo, o vidro era claro, né? Outro fator importante, ele foge no táxi. Táxis, normalmente, não são parados em blitz. Então, você passa, como nós falamos aqui, passa batido em diversas situações, em operações policiais, em táxis. Mas, enfim, mas não descarta, a primeira possibilidade é de assalto, ainda que estranho e ainda que incomum. Não era área de risco, eu estava a 800 metros da comunidade mais próxima. Normalmente, aquilo que nós chamamos de contenção não fica tão distante assim de uma comunidade, né? A contenção são os criminosos que ficam nas entradas daquelas comunidades que são dominadas pelo tráfico de drogas ou pela milícia. Então, aqueles soldados do tráfico ficam na entrada, protegendo ali o chefe do tráfico, as bocas de fumo, e normalmente da entrada para a boca de fumo, ou para onde o chefe do tráfico esteja, é coisa de 200 metros, 300 no máximo, não 800 metros, e muito próximo da Avenida Brasil. A 300 metros atrás, quando nós entramos nessa rua, tinha uma viatura da Polícia Militar na esquina. Então, tudo isso, eu tenho certeza que a Polícia Civil vai apurar. Perfeito. Mas deixa eu te fazer uma questão aqui. Você tocou num ponto muito relevante, que foi a ação sua e de outros parlamentares do Rio de Janeiro nesse episódio, para dizer assim, o mínimo, né, de grande tristeza, que foi uma eleição de um governador cercado de uma esperança real, né, em função de tudo aquilo que o Rio sofreu ao longo desses últimos anos, né? Se a gente colocar aqui de garotinho para frente, desgraça única. Então, e aí vem um novo governador e uma base também do PSL, né, envolvido num apoiamento de um governador que de fato, né, espelhava uma real mudança. E essa decepção e essa realidade, como é que foi para você, não falando do ponto de vista pessoal, do sentimento, vamos da condição de um deputado, de um político, né? Perceber que você tem um meliante governando um estado sofrido como o Rio de Janeiro, e como é que está essa realidade hoje? Como é que está o Witzel? Como é que estão vocês lá? Vai ter impeachment, não vai ter impeachment? O Rio de Janeiro vai conseguir restaurar as suas forças? Vai conseguir se libertar, por exemplo, das prisões das nossas comunidades em relação ao narcotráfico, à bandidagem política, enfim, uma série de coisas. Eu sei que dava para fazer um seminário sobre o assunto, mas vou pedir para, em função de uma dinâmica, você tentar resumir o que você puder. Bem, vamos lá. Primeiro falando do Wilson. Nós apoiamos o Wilson Witzel. Eu me lembro que na última carreata que fizemos, nós saímos de Mesquita às 8 horas da manhã, que é uma cidade da Baixada Fluminense,
E quando foi 9 horas da noite, depois de rodarmos o dia inteiro em cima de um trio elétrico, nós paramos em frente à casa do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Rodamos o dia inteiro no trio elétrico e depois fizemos ainda, lá depois das 9 horas, uma live. E segundo as pessoas que trabalhavam com isso naquele dia, naquele momento, as pessoas da comunicação, eles disseram que foi esta live que mudou o jogo, porque naquele momento ele estava perdendo para o Eduardo Paes. Eu já pedi milhões de perdões para a população por causa disso, mas nós fizemos campanha, né? E acreditávamos que ele representaria a mudança que o Estado do Rio de Janeiro tanto necessitava. Nós vínhamos de vários escândalos, de várias prisões, como vocês muito bem se lembram. Alguns membros da Alerj foram presos naquele período, que eram do grupo do Sérgio Cabral. Não estou falando dessa atual Alerj, mas naquele momento que eram do grupo do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral foi preso, Pezão foi preso, secretários foram presos. Nós vimos de um período onde os servidores ficaram 3 anos com salários atrasados, sem 13º, sem triênio, ou seja, nós tínhamos o caos estabelecido no Estado do Rio de Janeiro. E precisávamos de alguém que representasse uma mudança verdadeira. E nós acreditávamos que era o Wilson Witzel. Alguém que era um juiz federal, lá do Espírito Santo, que até então ninguém tinha ouvido falar nada dele, contra ele, eu pelo menos não tinha ouvido falar. O máximo que ouvi falar veio do Romário, mas ele deu uma explicação que naquele momento nos pareceu convincente, etc. Mas os dias foram passando, ele foi eleito, e nós começamos a perceber que a vaidade, a arrogância começaram a aflorar demais. Nós começamos a perceber que ele não representava uma nova política por causa das atitudes que ele havia tomado. As pessoas com as quais ele havia se atrelado. E isso foi uma decepção muito grande. Na sequência, ele começou a dizer, e esse motivo foi o menor de todos, eu acho que nem entrou na conta para aquilo que nós fizemos, mas na sequência, para que nós tenhamos uma ideia do juízo do juiz, ele começou a dizer que queria ser presidente da República. E aí andava com faixas. No 7 de setembro ele desfilou como presidente da República na Presidente Vargas, eu lá estava, e foi um burburinho muito grande. Alguns coronéis e generais do meu lado estavam boquiabertos com o que viam. Desculpa falar em coronel general, me lembrei o seguinte, ele criou um decreto de nomeação de general da PM. Esse cara era ridículo, né? Ele estava delirando, estava doente, alguma patologia gravíssima, né? É prato cheio para psiquiatras e psicólogos. Prato cheio. E aí nós percebemos que alguma coisa estava fora da ordem. Carlos, Bruno, alguma coisa não estava normal. E dali em diante, essas atitudes foram se avolumando, foram se tornando mais frequentes, até que chegou o momento que não dava mais para nós caminharmos com ele, e era necessário rompermos com o governo e deixarmos isso muito claro. E fizemos um meia-culpa. Nós não sabíamos com quem estávamos lidando. Mas veja, como nós não estávamos buscando politicagens, como o nosso compromisso era de fato com o povo, não teve problema. Nós começamos a investigar, Wilson. Começamos a investigar os decretos, as atitudes impensadas, irrefletidas, irracionais e ilógicas. Atitudes que vieram por meio de decreto absolutamente prejudiciais. E nós ainda não estamos experimentando as consequências de decisões que ele tomou. Ainda não estamos. Por mais difícil que seja esse momento pelo qual nós estejamos passando, essas consequências ainda não chegaram.
Eu até diria que nós estamos ainda, infelizmente, no início das dores. Quando nós percebemos essas atitudes, nós fomos investigar. E ele foi deixando as suas digitais. Ele e o seu bando foram deixando as suas digitais por onde passavam. Hospitais de campanha superfaturados e que nunca ficavam prontos. Respiradores comprados a preços absurdos que não serviam. Contratos de renovação do SAMU, uma coisa absurda, aberrante, ainda mais no momento que nós estávamos passando ali de pandemia. Então, nós fomos nos debruçando sobre essas contas e depois de reunir um farto material dentro das nossas possibilidades, é bom que se diga isso, nós podemos alguma coisa, mas não podemos tudo. Chegou o momento, então, de nós pegarmos aquele material e nós levamos esse material para o Ministério Público aqui do Estado e para o Ministério Público Federal. E foi uma decisão muito acertada. A nossa missão, a nossa parte, pelo menos naquele momento de investigação, estava cumprida. E deu certo. Porque logo depois, o Ministério Público, com muito mais recursos do que a gente, eles aprofundaram aquilo que nós havíamos começado e foram descobrindo vários crimes e vários criminosos envolvidos no assalto aos cofres públicos, o que seria impensável depois do histórico de crimes cometidos por Sérgio Cabral, Pezão e tantos outros. Nós não acreditávamos no que estávamos vendo. E aí, mais uma vez, secretários presos, delações. Eu li a delação, um pedaço da delação do Edmar, aquilo que foi liberado. E eu acho que outras prisões virão pela frente. Virão pela frente. Mas dentro disso, Carlos, você também fez uma colocação a respeito da esperança, não foi? Me lembre aí, por favor. Exatamente nessa linha seguinte, que na verdade, quando houve essa mudança, não tanto pelo Witzel, ele encarnou uma esperança, mas aí os senhores lá no caso da Assembleia já apontaram, enfim, essa condição criminosa, perfeito, tem que andar um processo do impeachment, acho que é uma certa leniência, desculpa, do Poder Legislativo, não em relação aos deputados, mas eu diria do próprio presidente, né? O presidente não tem interesse em fazer com que a força legislativa do Rio de Janeiro tenha o vigor de tirar, através de impeachment, o governador. Então, estou falando o seguinte, tanta crise, tanta dificuldade, será que tem esperança do Rio de Janeiro voltar a ser uma economia próspera, né? Porque chega de tanta assaltantes, né, no poder legislativo, no poder executivo, que debilitaram a economia do Rio. Eu acabei de fazer 2 anos no mandato. Parece que eu estou há 10. Mas o que eu percebo, Carlos, foram muito intensos esses dias. Mas o que eu percebo, e eu vou falar com muita sinceridade e simplicidade também, basta que a pessoa que esteja como chefe do Poder Executivo, por exemplo, e não vou entrar no mérito, basta que ele queira trabalhar em função da sociedade, basta que ele seja honesto, basta que ele monte uma boa equipe, e o Estado do Rio de Janeiro, em pouquíssimo tempo, será uma potência. Porque tem tudo para sê-lo. Tudo. Eu tenho rodado pelos municípios. Cada município tem um potencial incrível, mas que não está desenvolvido ainda. E precisamos de um esforço concentrado, tanto do governador com os seus secretários, mas também dos prefeitos com o seu secretariado. É possível. Eu estive em Nova Friburgo na semana passada, conversei com as pessoas do Polo Cervejeiro, conversei com representantes da colônia alemã, conversei com o pessoal da indústria, conversei com o pessoal das autoescolas, que também prestam um serviço fantástico, estão lutando, por exemplo,
para que o Detran possa se tornar mais ágil, possa prestar um serviço de qualidade para a sociedade, enfim, seja mais transparente. Então, eu tenho andado por Bom Jesus de Itabapoana, Varriçai, Porciúncula, Itaperuna, Valença, Paraíba do Sul, eu tenho rodado o estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Eu tenho visto, o Rio de Janeiro é uma potência, mas precisa que aqueles que estão governando estejam à altura do seu povo. Eu me coloco também nessa situação. Nós precisamos parar de demonizar, por exemplo, os empresários. Os empresários, eles devem ser parceiros do Estado e não inimigos, pois eles geram emprego, geram renda. Tudo isso precisa ser levado em consideração, Carlos. Por outro lado, nós precisamos solucionar um problema que nós temos gravíssimo. E eu lembrei agora na sua primeira colocação, enquanto eu vou falando, eu vou lembrando, que é a questão da segurança pública. Para que o Rio consiga atrair investidores, nós precisamos de um ambiente favorável, economicamente favorável, mas nós precisamos também cuidar da segurança pública. Ninguém quer investir o seu dinheiro onde falta segurança jurídica, como nós estamos vendo, segurança econômica, mas também segurança física. Então, nós precisamos cuidar disso. Deputado, quem está mandando a segurança pública do Rio é o Fachin, né? Então tem que conversar com ele para ver se ele consegue modificar esse quadro negativo do Estado, né? Na verdade, o Fachin tem tomado suas decisões baseado em pedidos do PSB e do PSOL. Os dois partidos ficam se revezando. Por exemplo, por ocasião de um pedido do PSB, foram proibidas as operações nas comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e por milicianos. Nesse mesmo pedido, foi proibido o uso das aeronaves das polícias. Então, você imagine, nós temos hoje no Rio de Janeiro, Bruno, mais de 50 mil fuzis nas mãos dos criminosos. Significa que nós devemos ter o dobro disso de pistolas. Nós temos uma quantidade elevada de granadas, de armas de guerra. Nós temos mais de 60 mil criminosos. Nós temos encarcerados mais de 80 mil criminosos. Sabe o que isso significa? Que é maior do que o efetivo de todas as forças policiais juntas. Quando alguém toma uma decisão, eles dizem que não proibiram, tá bom. Dificultaram, então. Então vamos colocar assim, né? Quando eles dificultam as operações policiais, nós vamos pagar por isso. E o ministro que tomou tal decisão, ele não mora aqui no Estado. Não mora. E outros municípios que não tinham isso, municípios do interior, começam a perceber uma chegada brutal de traficantes por lá, com toque de recolher, começam a lotear ruas, começam a dizer que para aquela área, determinadas pessoas que residem em alguns bairros não podem ir, em cidades do interior. Então, nós precisamos cuidar disso urgentemente. E eu sinto muito no que eu vou dizer, porque eu vejo alguns dizendo, olha, nós precisamos investir em investigação, nós precisamos investir em tecnologia, é verdade. Mas por mais que haja investigação e tecnologia, é quase impossível adentrarmos hoje em qualquer comunidade do estado do Rio de Janeiro dominada pelo tráfico de drogas, sem que haja uma forte resistência desses criminosos. E nós, em algum momento, vamos precisar decidir o que queremos. Brizola proibiu também, em determinado momento histórico aqui do Estado, as operações policiais.
A consequência disso foi o aumento do número de criminosos, o aumento do consumo de drogas e a chegada de fuzis nessas comunidades, porque até então não tinham. Sim. Mais uma vez, a história se assemelha. Estão dificultando a entrada dos policiais nessas comunidades. E o que vai surgir disso? O que vai surgir disso? Então, infelizmente, essas atitudes impensadas que são tomadas acabam nos atingindo em cheio e impactam diretamente, Carlos, na economia e na qualidade de vida do povo do estado do Rio de Janeiro. Não tenha a menor dúvida. Se nós formos ver o gasto com segurança, é uma coisa, assim, fabulosa. E mesmo com esse gasto, nós não estamos conseguindo lidar com as situações que acontecem todos os dias. Deputado, quero agradecer aí pela sua presença, principalmente por esse cenário que o senhor deixou aqui do Rio de Janeiro. Eu, apesar do Carlos, né, ter deixado o Carlos e o senhor falar bastante, porque, enfim, são conterrâneos, né, eu tenho um carinho muito especial pelo Rio de Janeiro, né, apesar de ser aqui do Rio Grande do Sul, é aquela coisa que eu digo, se você quer entender o que é ser brasileiro, né, quer lutar, né, dar sangue para se tornar brasileiro, você vem para o Rio Grande do Sul. Se você quer entender o que é ser brasileiro, você vai para o Rio de Janeiro. E o Brasil se espelha no Rio. Culturalmente se espelha no Rio. Então a gente precisa justamente de pessoas aí que realmente têm Deus no coração, que conseguem ter amor pelo país e conseguem principalmente saber esse lado cultural, onde o Rio de Janeiro ainda impulsiona, ainda faz, né, aquele espelho da nação, aquele espelho cultural da nação, ainda influenciar muito no restante do país. Então, principalmente aí eu agradecer pelas considerações, por esse panorama todo, né, e desejar também uma felicidade dos seus trabalhos aí. Ô, Bruno, e dentro desse quadro de segurança que eu estou falando, sem dúvida alguma, você precisa valorizar os profissionais da área de segurança pública. Não dá para falar em segurança de primeiro mundo com tratamento inadequado aos policiais. Não é possível. O policial do estado do Rio de Janeiro, modéstia à parte, deve ser o que mais trabalha no mundo. E deve ser o que mais se arrisca também. O que mais morre também. Mas é aquele que tem um dos menores salários do Brasil e do mundo. Condições absolutamente inconvenientes de trabalho. E isso não pode. Agora mesmo, por ocasião da votação da PEC, eu ouvi alguém dizendo que os policiais deveriam dar sua cota de sacrifício. Será que a vida já não é uma cota de sacrifício? O policial aqui do estado do Rio de Janeiro já não tem mais o que sacrificar, porque não tem uma esquina onde não tenha sangue de algum policial ali. Exatamente. Então o policial precisa ser muito valorizado. Aproveito até o momento para abrir um parênteses e mandar um abraço para todos os meus irmãos da Polícia Civil, para os meus irmãos da Polícia Militar, Nata das Praças, Portugal, Leandro, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, do DEGASE. Um grande abraço. Ninguém vai ficar para trás. Nós estamos com vocês. É isso aí. Deputado Márcio Gualberto, muito obrigado pela sua presença e sempre seja bem-vindo mais vezes aqui no nosso Contraponto. Um forte abraço, deputado. Muito obrigado. Forte abraço para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Abraço, amigo.